Jesus é o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 12. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, nessa noite, meu Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu amor para conosco. Senhor Jesus, nos supra, Senhor, com Teu Espírito, com a Tua vida, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos ajude a caminhar, Senhor. Ó, mesmo em toda fraqueza, o Senhor possa nos guardar, Senhor, até alcançarmos o reino. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nosso anelo é ser um vencedor. Senhor Jesus, sabemos que precisamos pagar um alto preço, Senhor Jesus, mas o Senhor já venceu todas as coisas. E o Senhor tem nos possibilitado a cada dia, Senhor, a continuar essa carreira. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Então vamos ler Lucas 12, capítulo 12, versículo 31 e 32. Lucas 12, 31 e 32 diz o seguinte: buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém. É claro que o assunto que nós vamos falar nessa noite está relacionado com o reino, né? O reino dos céus. E desfrutei essa semana desse livro. Acho que alguns irmãos adquiriram e o Serviço de Literatura também trouxe, né? Foi o livro que foi indicado para a gente ler nessas semanas. Mas uma boa nova, né? A partir de segunda-feira nós vamos já ingressar no novo alimento diário. Mas quem adquiriu o livro não tem problema, é só continuar desfrutando. E o título que está ali projetado é A Hora da Mudança. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos, irmãos, que toda mudança precisa de uma atitude nossa. Mudar é preciso. Louvado seja o Senhor. O momento é de fazer uma escolha. Mudar de atitude. Senhor Jesus. Alterar a nossa postura e o nosso estado de busca pelo Senhor. Senhor Jesus. O conceito de que o vencedor precisa chegar à maturidade plena, à completa transformação, ao estágio de ser totalmente espiritual e não carnal. Bom, esse é o nosso conceito, né? Como ser um vencedor? Senhor Jesus. A exemplo, os novos convertidos. Sabemos, irmãos, que todo dia, todo momento, principalmente com a saída dos nossos irmãos para as ruas, o Senhor está ganhando pessoas por meio do posso orar por você, Senhor Jesus. E aí, essa mensagem mostrou, né, que ser um vencedor é uma questão de mudança de atitude, é uma questão de mudança de postura, Senhor Jesus. É claro, a palavra de Deus diz que o desejo de Deus, o nosso Salvador, é que todo homem seja salvo
e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Senhor Jesus. Agora, e para os trabalhadores da última hora? Aqueles que só tinham 1 hora para trabalhar. Como ser vencedor num prazo tão pequeno, né? E sabemos que até a volta de Cristo, o Senhor vai estar ganhando pessoas. Então, se o nosso conceito de ser um vencedor é baseado em chegar a esse pleno conhecimento da verdade, essa maturidade, né? Então, provavelmente os mais novos, principalmente os jovens, estariam totalmente desqualificados. Senhor Jesus. Mas é que essa mensagem veio nos mostrar nessa noite, irmão, é que todos nós temos uma chance de ser vencedor. Nós vimos na semana passada na mensagem a palavra: hoje precisamos ser vigilantes e sóbrios. Senhor Jesus. Eu quero ler com os irmãos aqui Lucas 12. Lucas 12, 37, que diz o seguinte: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. O texto mostra claro, irmão, que na volta do nosso Senhor, que não tá longe, o Senhor quer nos encontrar vigilante, né? Sóbrios, fazendo de acordo com a vontade dele, procurando ser achado em espírito. Senhor Jesus. Então, isso nos traz um grande conforto, né? Senhor Jesus. Sabemos que essa questão de ser vencedor também está baseado com a questão do estágio e do estado. Senhor Jesus. E esse versículo que a gente leu, ele não fala de maturidade e sim de vigilância, né? Você pode esperar o Senhor sendo vigilante. Mateus 24, versículo 42, o seguinte: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso é um alerta, né? Ficais apercebido, ficais atento, vigilante, sóbrio, aguardando, apressando a vinda do Senhor. Focado, né? Devemos hoje estar focado no reino. Claro que ainda temos muitas coisas com que nos distrair. Mas não podemos, irmãos, nos distrair. Senhor Jesus, hoje é necessário que todos nós tenhamos essa atitude, essa mudança de postura. Por um lado, a salvação ela é individual. Por outro lado, irmão, ela pode ser coletiva. Nós podemos ser ajudados juntos. E é esse o objetivo do Senhor, né? É que todos nós sejamos vencedores em Cristo. Senhor Jesus, todos nós podemos ser vencedor. Para isso, é preciso mudar de atitude, mudar de postura, manter o estado de vigilância. Senhor Jesus. Aí voltando lá em Lucas 12, no versículo 38, diz o seguinte: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar.
Quem são eles? Aqueles que estão se preparando para ser vencedores. Novamente, o texto não fala de estarmos maduros, mas de sermos vigilantes. Né? Isso é muito encorajador. Foi muito encorajador para mim, irmãos. Senhor Jesus. Continuando em Lucas 12, a partir do versículo 41, então Pedro perguntou ao Senhor: proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Se na volta de Cristo, irmão, o Senhor nos achar cuidando dos irmãos, dando sustento ao seu tempo, pregando o Evangelho, vigilante, sóbrios, com certeza, irmão, o Senhor nos aprovará. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, isso me trouxe muita paz, Senhor, porque muitas vezes nós ficamos pensando, não é tão fácil ser um vencedor. Mas se a gente ficar bitolado nessa questão, eu quero ser um vencedor, eu quero ser um vencedor. Mas que tipo de atitude teremos? Que tipo de postura teremos para ser um vencedor? Né? Então nós precisamos hoje mudar totalmente o nosso conceito, Senhor Jesus. E, por outro lado, irmãos, cumprir com o mandamento que o Senhor nos encarregou, né? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aleluia. Por outro lado, irmãos, também é momento de despertar. Vamos ler Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Versículos de 4 a 8, diz o seguinte, preste bem atenção no versículo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Está ou não? Vou fazer a pergunta novamente. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Está ou não? Não, irmão. Não podemos estar em trevas. Para que esse dia, que dia é esse? O dia do Senhor, né? O dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Senhor Jesus, nós não sabemos o dia, então nós precisamos estar vigilantes, irmãos, todo o tempo. Todo o tempo. Quem vigia, principalmente à noite, em lugares desertos, sabe o quanto isso é difícil. Lembra quando o Senhor, no Getsêmani, o Senhor levou discípulos com ele? Então o Senhor estava totalmente angustiado, o Senhor saía, orava, quando voltava, eles estavam dormindo. Senhor Jesus. Nós somos assim, né? Nós somos fracos, temos uma mente fraca, esquecemos das coisas muito fácil. Senhor Jesus. E está sendo preparado para nós, irmão, um reino. Senhor Jesus. Mas só aqueles que vigiam, aqueles que são sóbrios, aqueles que estiverem atentos, naquele dia perceberão a volta do Senhor. Senhor Jesus. Versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Senhor Jesus, isso é um alerta, irmão.
nós não somos da noite e nem das trevas. Então isso requer que dobramos a nossa vigilância a todo tempo. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiamos e sejamos sóbrios. Senhor Jesus, como foi falado na mensagem passada, esse sóbrio, né, não é aquele que está bêbado, não é aquele que está embriagado. Senhor Jesus, nós sabemos que estar embriagado não é só com bebidas, porque até mesmo a gente não tem mais essa prática, graças a Deus. Mas podemos estar embriagado com as coisas desse mundo. Senhor Jesus, são muitas coisas, irmãos. O mundo é muito vasto, né? Tem muitas coisas para nos distrair. Senhor Jesus, então nós precisamos ser vigilantes e sóbrios. Aleluia. Não é? O inimigo, a todo instante, está tentando nos dar uma rasteira. Essa semana mesmo, eu fui bastante provado. Antes de ontem à noite, eu tive uma crise que eu pensei que eu ia morrer. Senhor Jesus. E a ida até o hospital, irmão, não foi nada fácil. O meu genro correndo o máximo que podia, e eu orando o Senhor junto com a Daniela, e confesso que eu não sou de chorar, mas eu até chorei. Foi forte, irmão, foi muito forte. Eu percebi que o inimigo a todo tempo está tentando nos dar uma rasteira, está tentando nos tirar desse caminho, está tentando nos tirar desse alvo. Senhor Jesus. Mas eu compreendi, irmão, que precisamos ser vigilantes e sóbrios, né? Há um preço, irmão. Há um preço muito forte para se pagar. Versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Ó Senhor Jesus, nós que somos do dia, irmão, nós somos do dia. Louvado seja o Senhor. Hoje temos a oportunidade de mudar de estado, avançar. Aí a pergunta é, como estamos vivendo? Preocupado com o reino de Deus? Vivendo ansioso pela vida? Como é que nós estamos vivendo, né? Será que o reino tem realmente nos preocupado? Porque, irmãos, viver a vida da igreja, né, de uma maneira despreocupada e não nos envolvermos com o reino, será para nós grande prejuízo. Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado toda essa palavra. O Senhor tem nos dado a palavra profética. O Senhor tem revelado a cada dia a sua vontade para conosco, né? Então, viver ansioso pela vida, aqui no trecho que a gente leu, mostra que nós não podemos viver ansiosos. Senhor Jesus. Depois os irmãos lê, né? Todo esse trecho de Lucas 22 até o 45. Eu não vou ter tempo para mostrar. Mas não podemos cair na ansiosidade. Na parábola da vinha, de Mateus 24, capítulo 20, 24 não, 20, irmãos. Na parábola da vinha, de Mateus 20, diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa
que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. No capítulo 2, o Senhor ajustou salário, né, para com aqueles trabalhadores, né? E esse ajuste de salário, irmãos, foi um denário. Um denário que poderia corresponder a um dia de trabalho. E nós sabemos que o Senhor ali chamou 4 turnos. Os irmãos lembram qual foi o primeiro turno? Da manhã? Não se lembra o primeiro turno? 6 horas, né? 6 horas o Senhor mandou um turno para a vinha. O segundo turno foi que hora? 9 horas, né? E o terceiro turno? Meio-dia. E ainda teve um quarto turno, que foi às 3 da tarde. Senhor Jesus. Pelo que a gente compreendeu, irmão, seria suficiente, né? Para que aquela obra, aquela tarefa que estava proposta, ela fosse realmente concluída. Mas o Senhor viu que era necessário chamar mais um grupo. Então, quando foi às 17 horas, o Senhor chamou mais um grupo de irmãos. E esse grupo de irmãos são os trabalhadores da última hora. Senhor Jesus. Então, assim, para a gente perceber essa questão do reino, o grupo de 6 horas, o de 9, o de 12 e o de 15, eles tiveram bastante tempo para se arrependerem, para servir o Senhor, para fazer algo, concluir a obra do Senhor, Senhor Jesus. Por que o Senhor chamou esse último grupo às 17 horas? Esses trabalhadores de 1 hora. Por quê, irmão? Porque os demais estavam vivendo de uma forma convencional. E é esse o grande perigo, irmão, que nós devemos observar na nossa vida cristã. De que forma nós estamos vivendo hoje? Não é? Quanto tempo eu tenho de vida da igreja? Aí você vai fazer uma reflexão, né? Poxa, eu já estou há tanto tempo na vida da igreja. Como será que está sendo a minha vida espiritual? Né? O que eu tenho oferecido ao Senhor? O que eu tenho feito, apesar de ser fraco, de não poder fazer muita coisa? O que eu tenho feito pela obra do Senhor? Senhor Jesus. Aí os irmãos usaram aquela frase, né? Que a princípio até indaguei a Danila o que significava pensar fora da caixa. Puxa, que frase estranha, hein? Pensar fora da caixa. É realmente, irmão, sair fora de tudo isso que nós temos vivido. É pensar de uma maneira nova, é pensar, né? É abandonar os nossos conceitos, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós ainda conservamos, aquilo que nós ainda defendemos. Realmente nós precisamos pensar fora da caixa, né? Precisamos realmente de um pensamento novo, de uma visão nova. Aleluia. Precisamos realmente de tudo isso, irmão, para a gente poder continuar caminhando. Oh, Senhor Jesus. Aí aqui no versículo 8 de Mateus 20, diz o seguinte: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos primeiros, pelos últimos. Amém. Paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo
aos primeiros. Senhor Jesus, que Deus justo, né? Quem trabalhou 1 hora, eu não sei, talvez pediria a ajuda de Luciano para me dizer quanto seria 1 hora baseado num denário, né, Luciano? Seria tarefa difícil, né? Tarefa difícil. Se fosse em real, né? Suponhamos que o dia de trabalho seria R$100, seria mais fácil computar 1 hora de serviço, né? Baseado nos R$100. Mas o nosso Deus, sendo justo, ele disse o seguinte: paga, começando do último para os primeiros. Então isso mostra, irmão, que todos nós que estamos vivendo hoje na vida da igreja e aqueles irmãos que ainda virão, eles têm grande chance de serem vencedores. Porque Deus é justo. Porque naquele dia, irmão, não vai contar somente o estágio, mas principalmente o nosso estado. O nosso estado, irmão. Nós sabemos que a vinda do Senhor será como um relâmpago. Se naquele momento que o Senhor estiver passando, e eu e você estivermos cuidando dos conservos, alimentando-os, orando, servindo ao Senhor, seremos arrebatados. Louvado seja o Senhor. Versículo 9: vindos da hora 10ª, receberam cada um deles um denário. Senhor Jesus. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Né? Com certeza questionário, né? Com certeza questionário. Mas isso aqui, irmão, é um reino de justiça. Para Deus não importa o tempo. Eu pude perceber que não importa o tempo que temos de vida cristã. O que realmente vai agradar ao Senhor é se naquele dia Ele nos achar fazendo assim. E nós não sabemos o dia, não é verdade? Talvez suponhamos se fosse, digamos, 31 de dezembro de 2030, né? É claro que no princípio do ano de 2030, eu e você ia procurar ter um viver totalmente santo, né? Teria talvez uma mudança de postura radical, não é? Senhor Jesus. Porque você sabia que dia 31 de dezembro era o grande dia do Senhor. Mas, irmão, isso pode acontecer a qualquer instante. O Senhor pode ainda nos pegar nessa noite mesmo, aqui nessa reunião. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então todos receberam o mesmo salário. Quando o Senhor vier em sua parousia, julgará os cristãos de acordo com o estado em que se encontrar. E não é o estágio. Senhor Jesus, todos que tiverem em um estado de busca entrarão no reino. Por isso o versículo 12 de 31 de Lucas 12 diz: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós precisamos ser como foco, irmão, o reino dos céus. Senhor Jesus. E no reino, irmão, haverá diferença quanto ao estágio. Senhor Jesus. Suponhamos que hoje, essa semana mesmo, os meus netos receberam notas do colégio. A gente estava olhando as notas da Maria Eduarda e as notas do Luiz Felipe. Né? Claro que ainda não estão tão boas, né? Mas talvez permitirá que eles possam passar, né? No final do ano. Então imaginamos que a nota mínima para ser um vencedor é 7. É uma nota boa? Sim ou não?
nota 7. Né? E vai de 7 até quase 10. Né? Se você atingir 6,69, vai depender do professor, né? Vai depender do grande e misericordioso Deus. O que ele vai dizer para você? Puxa, por causa de é um décimo, né? 6,99 para 7 é um décimo? Por causa de um décimo. Mas se a nota é 7, irmãos, nós temos grande chance, né? Grande chance. Se alcançarmos um 7, eu espero que na vinda do Senhor eu possa alcançar um 7,5, 7,2. Já está de bom tamanho, né? Já vai me colocar no reino, Senhor Jesus. Então, é o 10, né? Como haverá diferenciação, né? Vai haver diferenciação. É claro que vai ter o grupo de 7, né? Vai ter o grupo de 8, vai ter o grupo de 9, o grupo de 10, né? Senhor Jesus, vai depender muito, irmão, do nosso estado. Eu estou querendo mostrar para o irmão nessa noite, é para que você não fique triste. Puxa, se eu atingir um 7, será que terei o direito de permanecer? Eu acho, irmão, eu penso, nesse momento, acho que se a gente estiver no reino, não importando da classificação, não é? Acho que já vai ser muito satisfatório, né? Com certeza eu queria estar lá na bancada, onde está sentado o Pedro, o Paulo, o João, não é? Mas, se não der, irmãos, eu vou me contentar com 7. Claro que eu vou me esforçar, tudo é uma questão de esforço, irmão. Né? Então, nessa noite, você pode fazer uma reflexão. Quanto será a minha nota? Como é que está o meu boletim hoje, né? Senhor Jesus, é necessário estar vigilante e sóbrio. Voltando lá em Mateus 24, versículo 37, diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todo. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Se estiver desapercebido, irmão, se estiver envolvido com esse mundo, com as coisas atraentes do mundo, com certeza não vai perceber a vinda do Filho do Homem, Senhor Jesus. Né? Então nós precisamos estar o quê? Vigilantes e sóbrio. A todo instante, vigiando, irmão. Amém? A todo instante, vigiando. Senhor Jesus, nós sabemos que nós podemos estar em casa vigiando, lavando roupa, vigiando, fazendo compra, vigiando. Senhor Jesus, quando a gente estava na consulta, lá no hospital, eu confesso que eu estava me remoendo de dor, e o médico passou todas as receitas, falou para eu tomar uma medicação ultravenosa. Aí eu pensei assim, agora vão me levar para tomar a medicação.
Aí o abençoado do meu genro virou para o médico e falou: eu posso orar pelo senhor? Eu pensei comigo, vamos orar pelo médico aqui? Agora? E sabe o que o médico disse? Pode. E veio estar chegando com a cadeira dele para perto da gente. E foi fechando os olhos. E o Ricardo começou a orar e eu fui confirmando a oração, né? E depois que eu cheguei lá fora, eu pude compreender, Senhor, até mesmo na hora da dor, nós podemos orar pelas pessoas. Pois é, bem-aventurado, né? O espírito que tocou meu genro naquele momento. Eu não tinha sentimento nenhum de orar por ele, né? Senhor Jesus. E nós podemos, irmãos. Ó Senhor Jesus. Vamos estar percebido a todo instante. Até mesmo na hora da dor, nós podemos invocar o nome do Senhor e levar as pessoas também a receber esse Senhor, né? Senhor Jesus. Aí, continua aqui, diz o seguinte, ó. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mostrando, irmão, que nós não podemos abandonar a nossa vida, né? Os irmãos que ainda estão trabalhando, continuem trabalhando, cuidando das suas famílias, zelando pelos seus compromissos, pela sua casa. Mas, irmãos, estejam focados, estejam compromissados para com o reino, né? Senhor Jesus, eu quero apresentar para os irmãos aqui 5 atitudes. Primeira mudança de atitude é priorizar o reino de Deus. Primeira mudança, né? Lucas 12, 22, diz o seguinte: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Essa é uma advertência. Andar ansioso por essas coisas não é bom. Versículo 28, ora, se Deus veste assim a Eva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Senhor Jesus. 29, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação. Isso é terrível, irmão. É terrível. Nós precisamos atentar muito para essa palavra. Estejamos atentos, né? Estejamos cuidando da nossa vida, mas sem essa questão dessa ansiosidade. O que vou comer amanhã? O que vou vestir depois? O que vou fazer isso? Quando é que eu vou fazer isso? Né? Ó Senhor Jesus. Versículo 30, porque os gentios de todo o mundo que procura estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais dela. Então Deus sabe, irmão, de tudo que nós necessitamos. É claro que nós não vamos parar agora, né? Cruzar os braços e não, Deus vai cuidar da minha vida, eu não preciso fazer nada. Você precisa sim, irmão, você precisa estar a todo tempo se movimentando, a todo tempo preocupado com o reino, a todo tempo pregando o evangelho. Se você não quer estar preocupado com essas coisas seculares, preocupe-se em pregar o evangelho. Para onde você for, esteja com esse coração. Posso orar por você? Não importa onde você estiver. Seja no consultório do médico, seja na fila do banco, seja onde estiver.
Não fique pensando, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? As pessoas vão pensar de mim. As pessoas não vão pensar nada de você, irmão. Senhor Jesus. Essa não deve ser a nossa preocupação, mas deve ser o nosso viver. Deve ser a nossa vida. Senhor Jesus. Então, primeiro priorizar o reino. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. O Senhor vai nos dar tudo, irmão. O Senhor vai suprir toda a nossa necessidade. A segunda atitude de mudança, a nossa segunda mudança de atitude, não colocar o seu tesouro nas coisas dessa terra. Senhor Jesus. Não colocar seu tesouro nas coisas dessa terra. Aí no versículo 33, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsa, que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Isso aqui, irmão, está relacionado também com o reino. Devemos nos preocupar em cooperar com o reino hoje. Senhor Jesus, os nossos amados irmãos estão lá na África pagando um preço, irmão, para poder estar ali, para poder ajudar as igrejas, para poder visitar os locais ali. Com certeza vão trazer um relatório satisfatório, Senhor Jesus. E nós, irmãos, estamos muito alegres, porque a gente está cooperando, né? Todo mês está indo uma oferta da igreja e os irmãos podem também ofertar para essa obra, irmão, para que possamos ter parte nisso. Senhor Jesus, é claro que todos nós ainda temos sonhos, né? Nós ainda queremos comprar, talvez, um bom carro, um bom celular, uma boa roupa, fazer uma viagem. Todos nós temos esse sonho. E todos nós podemos fazer isso, né? Todos nós que trabalhamos, servimos ao Senhor, mas não esqueçamos, irmão, o nosso tesouro não é aqui na terra. Nós não devemos juntar nada nessa terra para nós. Nós devemos colocar o nosso tesouro nos céus. Como foi dito aqui, nem a traça consome e nem o ladrão rouba. Senhor Jesus. A terceira atitude, cingir-se com a verdade. Versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Cingir com a verdade, irmãos, a palavra já nos mostrou que é um tipo de andar. Devemos andar na verdade. Seja lá qual for a nossa condição, irmão, nós devemos falar a verdade. Senhor Jesus. A terceira atitude, a quarta atitude. Ainda na terceira. Quer mudar de postura? O Senhor quer que valorizamos a palavra profética, para que ela se torne a sua realidade, a sua verdade. Então, olha como é importante valorizar a palavra profética hoje. Tudo que está sendo falado, irmão, por meio do apóstolo, toda a palavra que está chegando até nós. A partir de segunda-feira a gente vai ingressar novamente no alimento diário e vamos desfrutar, né? Senhor Jesus, só para concluir, há duas características do que estão vigilantes. Primeiro, aí eu preciso ler aqui, eu preciso ler o versículo 36 e o 38, que diz o seguinte, o 36, sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. Versículo 37,
Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de lhe cingir, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. O próprio Senhor vai nos servir, né? Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Muito bem. Aí foi dito o seguinte, há duas características, né? Duas características. A primeira é abrir a porta imediatamente, né? Olha só, sede semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele de festas de casamento. Abrir a porta imediatamente. A segunda é ser achado assim pelo Senhor. Como foi dito, né? Alimentando os conservos, né? Ao seu tempo. E a quinta atitude, que é alimentar os conservos, está do 42 ao 43. Diz o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? A que o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aleluia. Senhor Jesus. Então, irmãos, eu paro por aqui e eu quero dizer para vocês o seguinte. Mesmo que não sejamos grandes ministros da palavra, podemos falar pelo Senhor. As irmãs podem falar pelo Senhor. Os irmãos podem falar pelo Senhor. Senhor Jesus, todos nós podemos ser vencedor. Até você, viu, Miguel? Que é o mais novo da turma aí. É só procurar viver vigilante e sóbrio. Sempre buscando a palavra. É claro, você não pode abandonar a escola, nem o curso que você está fazendo. Maria Eduarda, os mais jovens, lembre-se, vocês também precisam e podem ser vencedores. O importante é que naquele dia, irmão, todos nós nos apresentamos diante do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Eu vou parar por aqui e deixar o tempo para os irmãos compartilhar. Podem usar aí o trecho de Lucas 12, né, para os irmãos se sintonizarem melhor aí com relação à palavra. Senhor Jesus, lembre-se, irmão, é hora de mudança, é hora de atitude, é mudar de postura, de pensamento. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor, né? Amém. Pela palavra. Amém. Ó Senhor Jesus, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, sim, e não vos inquieteis, sim, a inquietações. Então a gente vê que as preocupações, sim, nos levam à ansiedade, né? Sim. Inquietações, e a gente fica de uma certa forma sem nem conseguir desfrutar do Senhor. Sim. Ó Senhor Jesus, amém, que o Senhor possa nos achar, né? Sim, sim. Na sua presença, sim, a cada dia. Amém. Não vou lá para frente, mas tem que ir aqui. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pela palavra. Amém. O que eu toquei, irmãos, assim, nos hinos, era para mim compartilhar no início, mas não deu. Hoje eu fiquei muito, mas muito alegre. Essa semana eu estou conseguindo desfrutar a palavra, sabe? Sim. Sem ver outras coisas. Só a palavra. Amém. E aí estou desfrutando dos salmos. Sim. E hoje eu desfrutei de uma maneira nova, assim, cantando, sabe? Sim. Porque a gente vê que os salmos, ele tem muitos hinos que nós temos, no inário, né? Sim. E esse aqui, por exemplo, em Salmos 18, 28, fala: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Sim. Aí eu comecei: o Senhor é minha lâmpada,
nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, oh meu Deus, salto muralhas, pois quem é Deus senão Senhor? Quem é rochedo? Nosso rochedo é o nosso Deus. Ele é a minha fortaleza e a minha força. Desembaraça o meu caminho. Irmãos, e eu comecei a entrar na palavra e cantando e orando, e de repente me veio um sentimento tão forte de orar pelo irmão Jeremias. Sim. Ele veio assim na minha mente e eu orei por ele. Amém. Não levou 5 minutos, o irmão Jeremias me liga. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, mas eu fiquei tão feliz. Amém. E o irmão estava tão feliz. Amém. E assim, parece que nós somos transformados. Amém. E aí ele me perguntou se eu ainda estava em Brasília, né? Ele achou que eu nem estou mais em Brasília. Sim. Falei, não, irmão, eu estou. Aí ele foi e falou, irmã, eu vou te visitar no sul. Mas numa assim, convicção tão forte que aquilo me... Irmãos, foi uma experiência assim que vocês nem imaginam. Sim. Aí eu perguntei como é que ele estava, ele me contou, né, que tirou 2 litros de líquido do coração, sim, que os médicos nunca viram uma coisa dessa, sim, e todo mundo muito preocupado, e aí ele me deu assim um exemplo que o médico falou, como se o coração dele estivesse dentro de um liquidificador cheio de água, e ali estava pulsando, sabe? Eles nunca viram coisa igual. E ele está ali para dar testemunho. Amém. Irmãos, vocês não imaginam o desfrute de tal irmão. Amém. Nessa situação, sem descobrir o que ele tem, e todo mundo preocupado com ele, mas ele não está preocupado. Sim. Porque a vida dele está nas mãos do Senhor. Amém. E ele está aqui para dar testemunho dessa pessoa maravilhosa do Senhor. Amém. Aí foi lá 2, aonde ele estava, 2 morreram, e ele falou, pai, vai, vocês vão, não é hora minha ainda não. Aí ele foi para outra sala, foi ele falou, pode ir. Eu ainda vou ficar, porque eu ainda não completei a minha carreira. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu fiquei muito alegre com a comunhão que nós tivemos. Amém. Louvado seja o Senhor pela palavra. Amém. A palavra realmente é provada. Sim. A palavra é viva. Sim. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Amém. Oh, Senhor. Amém. Deus está cuidando de um a um. Graças ao Senhor, né, por essa palavra. Amém. Domingo 43, né? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém. Mas esse versículo ele é muito pesado, né? Sim. Quando o Senhor vier, nos achar fazendo assim. O que nós estamos fazendo? Quando o Senhor vier, aonde nós estamos? Sim. Né? É uma pergunta, isso aqui é uma pergunta para nós. Sim. Né? Senhor Jesus, é para a gente poderar nesse versículo aqui, né? Porque o Senhor quer nos achar nele, sim, servindo ele. Amém. Né? Então, que a gente possa pensar, essa mensagem de hoje veio nos encorajar, mas veio dar essa pergunta: como é que está o meu viver? Sim. Eu estou pensando nas coisas lá do alto, ou eu estou pensando nas minhas coisas? Sim. O que eu estou procurando ainda? Carro? O que eu estou procurando? Nós precisamos sim, precisamos de uma casa,
Precisamos de um carro, precisamos de um serviço, a gente precisa ofertar. Os irmãos da África, eles estão ali porque nós estamos ofertando. Mas isso não pode ocupar o nosso coração. Nós temos que buscar em primeiro lugar, irmãos, as coisas do Senhor. O seu reino e a sua justiça. Como o versículo fala, não é algumas coisas que são apresentadas, irmãos, é todas as coisas. Nós, o Senhor, nos mostra. Tudo que nós precisamos, irmãos, é comida, é roupa, Ele nos dá. Ó Senhor Jesus, Deus é maravilhoso, irmãos. Eu só quero agradecer ao Senhor. E eu quero, irmãos, não é fácil. Mas quando o Senhor voltar, o Senhor possa me achar fazendo assim. Reunindo e buscando o Senhor. Servindo o Senhor, servindo os irmãos. Que essa possa ser... eu possa ser achado assim, irmãos, que possamos pensar essa noite, né? Como está o nosso viver nas reuniões, como está o nosso viver com os irmãos, na vida da igreja. Como é que está o viver? Se eu estou apática, se eu estou reunindo, se eu não estou. Que possamos pensar hoje à noite, irmãos, ponderar nessa palavra. Amém. Hoje eu queria compartilhar alguns pontos que eu ganhei no capítulo 1. Amém. A verdade absoluta do universo. E assim, o que é a verdade absoluta do universo? Eu estava lendo, né, o capítulo 1, conforme estava, acho que no roteiro, né? E na página número 8, está escrito Deus, que é a verdade absoluta do universo. Então, Deus é a verdade absoluta do universo e a verdade é algo bom. Né? E se a verdade é algo bom, a gente precisa ter a verdade. E para a gente ter a verdade, a gente precisa estar no Senhor. E para a gente estar no Senhor, a gente precisa ter a fé. Porque a fé é o acesso à dimensão de Deus, porque Deus habita em outra dimensão. São os dois subtítulos da página 7. E uma coisa assim que a gente percebe que a verdade é o bem, que a verdade é o Senhor, é aqui nesse trecho. Vemos em sua história que Lúcifer era próximo de Deus, mas seu orgulho corrompeu e assim ele rebelou contra o Senhor. Então ele imediatamente foi lançado por terra, desconectando-se completamente de Deus, que é verdade. Desse modo, Lúcifer tornou-se adversário de Deus, usando a mentira para atrair as pessoas para si. O contrário da verdade é a mentira. Então, se a verdade é boa, a mentira é ruim. Então, e outro ponto que fala sobre isso é que em João 5, na primeira epístola de João 5, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, o seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho veio à terra, morreu por nós e se tornou Espírito da verdade, que habita em nosso interior. Ele que nos dá a capacidade de reconhecer o verdadeiro, que é Deus. Estamos também naquele que é o verdadeiro, pois quem crê no Filho tem-no como a verdade e realidade. Satanás, por sua vez, quis competir com Deus verdadeiro, mas nele só existe engano, mentira e usurpação. Então são só as coisas ruins. Hoje em dia, os pessoal tem as coisas ruins, que é o mal, e o Senhor Jesus, Deus, o Pai, tem as coisas boas. Isso é o bom. E para a gente estar nele, a gente precisa estar ligado a ele. E Mateus 18 fala bem assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, os céus e a terra estão conectados. E aí, um exemplo que a gente precisa citar no Senhor
que acontece quando a gente não está no Senhor, aqui na página 7 fala: após a tragédia no Jardim do Éden, descrita no capítulo 3 de Gênesis, o homem desconectou-se do Criador, tornando-se um pecador. Então ele se desconectou do Senhor, e aí o que aconteceu? Ele se tornou um pecador. Então, isso não foi bom para ele, ter sido desconectado da justiça. E Lúcifer foi também desconectado. E nesse ponto, você sempre tem que estar no Senhor. Por causa que quanto mais a gente pratica, quando a gente mais melhora, como ele falou, quanto mais a gente faz isso, mais a gente está no Senhor. Amém. E quanto mais a gente está no Senhor, melhor vai ser a nossa vida. Amém. Porque se a gente não estiver no Senhor, vai só vir coisas más. Vamos supor, vai vir tribulações, muitas tribulações. Muitas pessoas mesmo na escola. Eu tenho um menino lá na escola que é da igreja, né? Ele é católico, eu falo assim: pois é, né? Você é da igreja, eu acho assim muito raro ver alguém nessa escola que sendo da igreja. Mas aí ele fala: pois é, eu acho assim que eu preciso estar na primeira palavra, estar fazendo minhas rezas aqui, né? Por causa que o Senhor tá voltando aí, né? Pois é, né? A gente ficou conversando até acabar o intervalo todo. E aí a gente foi falando isso, né? Sobre isso disso aqui, de estar no Senhor. Porque se a gente não estiver no Senhor, é simples. A gente não vai estar bem, a gente só vai estar no mal. E uma coisa que, mais um exemplo, um versículo que mostra que esse negócio de bem e mal, verdade contra mentira, é na página 12, e aqui, ó: chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Em sua primeira epístola a Timóteo, Paulo afirma, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Amém. Isso é bom e aceitável diante de Deus, amém, nosso Salvador, amém, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Então o Senhor falou aqui: isso é bom. Tudo volta ao início, né? Ao título, a verdade absoluta, que é o bom, que é o bem. E assim, quando eu fui revisar esse alimento diário, eu percebi isso, eu falei: meu Deus, isso aqui vai ficar gigante, tem um monte de coisa. Eu vou falar por causa que vale a pena, porque é muito bom. Então, resumindo, a gente precisa estar no Senhor para ter a verdade, para ficarmos bem. E se a gente não tiver o Senhor em nossas vidas, a gente vai sofrer tribulações. Foi isso que eu entendi no capítulo 1. Senhor Jesus, encorajador, compartilhador. Amém. Essa noite, 3 palavras me ganharam. Atitude, postura e vigilância. Às vezes a gente acha que é coisa simples, mas ficou batendo na minha mente, né? Primeiro a gente precisa ter uma atitude. Porque se eu não tiver uma atitude de buscar o Senhor, eu não vou buscar o Senhor. Porque o nosso dia é tão cheio, né? Você começa ali o dia com várias coisas, então da mesma forma que eu tenho atitude para as minhas coisas, eu preciso ter as coisas do Senhor. E com a atitude vem a minha postura. Quer dizer, é uma elevação, né? Eu primeiro no começo tenho uma atitude de buscar o Senhor, depois eu tenho uma postura. O que é a postura? É o que eu vou fazer, né? Qual vai ser a minha jornada ali em buscar o Senhor? Essa é a minha postura. E a vigilância. Irmãos, eu fui muito encorajada essa noite. Né? Nós precisamos estar vigilantes. Amém. Não é já conhecedores, né, em Cristo, totalmente com a nossa alma morta, totalmente espiritual, que às vezes a gente acha isso, né? Não, é vigilantes em estar perto do Senhor. Amém. Vigilantes na palavra, amém, vigilantes na minha atitude, no meu falar, amém, na minha postura. Amém. Assim eu vou ser uma vencedora. Né? Então, graças ao Senhor. Amém. E aí, esse versículo de Lucas
Lucas 12, né? Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, vos servirá. É muito rico, eu muito ganho nessa noite. Que o Senhor mantém essa palavra em nós, né? Nós ouvimos hoje que a palavra ela se vai muito rápido de nós, porque às vezes eu não tenho uma postura de reconsiderá-la, às vezes eu não tenho uma atitude de voltar à palavra. Às vezes a mensagem do domingo passado foi muito rica, mas quando eu chego em casa parece que ela já foi. Né? Vocês têm essa impressão? Eu tenho a impressão de às vezes eu estou terminando de ver o alimento diário, e se eu me distrair por um segundo, parece que eu nem lembro mais o que eu estava lendo. Isso tudo é artimanha do inimigo. Ele sabe que se a palavra entrar em nós, a nossa atitude muda. E ele tem medo disso. Mas graças ao Senhor pela palavra. Porque hoje, se eu não fui vigilante até agora, eu posso começar a ser agora. E amanhã eu também preciso ser de novo. Porque essa palavra ela precisa se renovar em nós. Amém. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.